fala que a Globo nunca bateu no Bolsonaro, por que que ele acha tanto, então, que a única mídia, que é a Globo, especificamente, que deixa claro, bate tanto nele, ele afronta tanto a Globo? Eles descobriram que a população tinha criado por causa das manifestações de esquerda, por causa do PT e dos partidos de esquerda, mostrava quem era a Globo, né? Então eles já perceberam esse desgaste e começaram a ter na Globo. E aí o discurso que eles tinham, moralista, porque a Globo, ela defende economicamente as grandes empresas, mas a Globo não tem um falso moralismo. Por exemplo, ela não defende a homofobia, ela não defende o racismo, e isso o Bolsonaro defende, né? Então, o que a Globo fez? Ela queria que um candidato do PSDB, ou do DEM, de um partido de direita, ganhasse, mas não da extrema-direita, porque a extrema-direita, além das questões econômicas, que ela é perversa, né? Ela acha que o que deve ter na sociedade é a livre negociação. Ou seja, como vai negociar um patrão com um empregado? Você acha que é possível negociar o patrão com o empregado se não tiver nenhuma lei? O empregado vai ser mandado embora, né? Vai ser... Também acredito que é muito difícil. É impossível. Muito difícil. Então tem que ter leis, tem que ter regras, o que regulamenta para que os trabalhadores tenham condição de ter salário mínimo, para que tenha condição de ter hora extra. Isso tudo são a legislação, né? Que foi, muito custo, muita luta para ter esses avanços na sociedade, inclusive da Constituição de 1988. Rapaz, tá boa a nossa conversa. Tá boa. Então, o senhor acredita que o Lula é o próximo presidente? O senhor acha que a lei vai permitir? O Lula não tem nenhum impedimento. Primeiro que agora ele já foi mostrado que não tem nenhum impedimento. O que falava que o apartamento, o triplex lá era do Lula, né? O Lula nunca morou no triplex. Ele nunca alugou o triplex. Como que você poderia falar, esse apartamento é seu, se não passou escritura, se não tinha nada? Nada, nenhuma prova, zero de prova, né? Isso está mostrando agora na justiça. Até que, enfim, demorou demais, tá? Então, em tantos anos de Lula, de PT, governando, tanto tempo, o senhor concorda com 100% do que ele fala? 100% o senhor é a favor dele? Primeiro que o PT não tem tanto tempo de governo. Eu vou te mostrar uns dados que é importante. Mas teve muito tempo, né? Espera aí, eu vou te falar. O Lula teve 8 anos e a Dilma teve 6 anos. Portanto, dá 14 anos. O Brasil tem 520 anos. Desse período todo, foi os governos de direita que determinou, que mandou. Ou seja, é impossível você mudar um país em 14 anos. Assim mesmo, com o governo do Lula e Dilma, foi possível. Quando o Lula e a Dilma saíram, não existia fome no Brasil. Como quando fala fome, é extrema pobreza, né? A extrema pobreza tinha acabado, voltou agora. Eu acho que a fome, ela nunca acabou. Não. Penso eu. A extrema fome que o senhor fala, isso, mas... quando nós falamos, a extrema pobreza. Entendo. Né? Todo mundo que estava na extrema pobreza, ela tinha condição de ter uma ajuda do governo federal através do Bolsa Família. Todo mundo que tinha alguma condição de moradia, ela teve o Minha Casa Minha Vida. O senhor não pensa... Meu raciocínio é o seguinte, o meu pensamento é o seguinte, com tanta mudança de governo, tantos presidentes que já se passaram, o senhor acha que, sendo Lula, sendo Bolsonaro, eu falo na época em que Lula foi eleito, será que a evolução do Brasil já não tendia para esse crédito, as famílias, para isso? O senhor não pensa dessa forma? Não, eu penso dessa forma. Não penso. Na verdade, o Lula e o socialismo não vai ser implantado com governos, como eu já disse antes. Então, não vai ter jeito de fazer milagre, né? Vai fazer planos de governo onde tenha programas que atendam a população. E isso foi feito nos governos. É claro
que não é a reforma agrária, que é uma coisa que o PT defende de unhas e dentes. Ela não aconteceu no governo Lula. E muitas outras questões não aconteceram, porque não tem jeito. No Congresso Nacional são 503 deputados, são 81 senadores, com várias posições políticas. Ou seja, um governo, mesmo que ele seja o mais progressista possível, ele tem que negociar, caso contrário, ele não vai conseguir governar. Então, ele tem que negociar. Então, não vai ser tudo que o PT pensa que vai ser implantado. Por isso que eu falo que nós não vamos chegar no socialismo com os governos, porque tem os interesses contrários. Então, esses interesses não vai ser, não vão deixar com que implante um governo totalmente do Partido dos Trabalhadores. Né? O Lula, ele fez muita propaganda para Venezuela, Hugo Chávez, né? E ele defendia muito, né? E olha onde a Venezuela hoje, olha a forma que ela se encontra. Será que o Brasil não tem dia para o mesmo rumo se ele ainda estivesse presidente? Pelo socialismo, pelo que ele prega? Primeira coisa, você tem que pegar a Venezuela, saber que a Venezuela é um país pobre, muito pobre. Então, não é a situação do Hugo Chávez ou qualquer outro governo, Maduro, quem é que seja. Mas, no caso, ela era muito rica por questão de petróleo. Vou chegar nisso. E a questão dele não aceitar outro presidente, a gente já está no caminho errado, né? Primeiro que o Lula não é presidente, nem foi presidente da Venezuela e nem de Cuba. Né? Ele é governo do Brasil. Agora, diferente dos outros governos, o Lula negociou com os países pobres. E olha que isso deu resultado. O Brasil, na época do Lula, ele era a 13ª potência mundial. Com o governo Lula, ele subiu para a 5ª potência mundial. Ou seja, ele desenvolveu, fazendo o quê? Negociando com os países pobres. Porque você tem que negociar com os Estados Unidos, não tem como não negociar. Agora, você não pode ter a exclusividade com os Estados Unidos, com as grandes potências. Você tem que negociar com as grandes potências e com as pequenas. E as pequenas potências traz recursos. A negociação, tudo bem. Pode negociar. Foi isso que o governo Lula fez. Ele fala assim, eu apoio a ideia, eu penso como eles. Não. Isso, você entendeu? Você não vai ver o Lula falando isso nunca. Agora você vai ver ele conversando com o Maduro, você vai ver ele conversando com os governadores. O presidente dos Estados Unidos, na época, Barack Obama, disse que o Lula era o cara. E olha que é o presidente do país mais rico do mundo. Ou seja, não foi só o Maduro, não foi só o Fidel, não foi só as pessoas dos países governados que eram de esquerda que falaram que o Lula era um bom governante, não. Foi o presidente do país mais rico do mundo, Barack Obama, disse isso, você é o cara, porque você resolveu a questão da fome no Brasil. Né? Não é uma coisa à toa, não. É muita coisa. E olha que nós não defendemos nem de longe o Barack Obama, mas com certeza ele percebeu na fala dele, na visita do Lula aos Estados Unidos, que o Lula estava fazendo o bem para o povo brasileiro. A gente tem um vídeo aqui que a gente quer colocar para você, quero que você depois fale a sua opinião, igual você falou assim, que o presidente Lula não tem assim, nem um pouco de visão no mesmo sentido político do que os comandantes da Venezuela, né? Eu queria que você assistisse só um pedacinho do... Com certeza, eu acho que você já viu. Acho que você já viu também. Visão de governo. Isso, não é visão. Ele tem muitas visões que é atender a população, atender o povo, né? Do Maduro, do Hugo Chávez, etc. O que ele não é governo desses países. Sim, mas então, assim, linha o que de acontece governo, lá, né? Você não pode falar, foi o Lula. Não, lá foi o fulano de tal, foi o governante de lá. Agora, muitas questões. Não resta dúvida que a Venezuela, um país rico, que você mesmo falou, né, por causa das suas riquezas naturais, portanto, com um povo era muito mais pobre. Se nós falamos da pobreza hoje da Venezuela,
antes do Hugo Chávez, antes do Maduro, era muito pior a situação. Então, é essa visão do que o Lula... O negócio da Venezuela, o governo, eles esperavam o aumento do barril do dólar para eles crescerem potencialmente, economicamente. E faltou, penso, na minha visão, faltou muito investimento em outras áreas. Eles esperavam só ali no petróleo, faltou um investimento, às vezes, no turismo. Aí espera só daquilo ali e não investiu em outros meios para poder capitalizar o país. Não investiu na população. Entende? A questão não é porque aí o povo quer pôr o governo de 500 anos, que a Venezuela também, a América Central e o norte da América do Sul, foram os espanhóis chegaram lá primeiro que chegou aqui no Brasil, né? Então, a exploração lá pode dizer que aqui tem 520 anos, lá tem 500 e pouquinho, mais 25 anos, vamos dizer. Pouco mais, mas ao mesmo tempo, né? No mínimo 500 anos de governos que só explorou o povo. Aí, se você quer milagre do governante que chega e numa hora faz milagre. Né? Nem o Maduro, nem o Lula, ninguém vai fazer milagre. Agora vai trazer planos de governo, ou seja, programas que atendam ao povo. Mas a questão do Maduro aí, acho que a gente não é bom nem comentar também, porque é outro país. E outra coisa, eu vejo a postura dele totalmente errada, equivocada, porque ele não é uma democracia lá, ele não leva. Porque senão ele tinha deixado o posto dele. Só para você ter uma ideia, muita gente fala assim, não, você é do PT, vai para Cuba. Eu quero ir para Cuba mesmo. Sabe Cuba, a mortalidade infantil lá, você sabe quanto que é? É 5 vezes menor que a dos Estados Unidos, maior potência. E a morte pela fome? 20 vezes menor do que o Brasil, a mortalidade infantil. Né? A questão da educação, não existe ninguém em Cuba que não saiba ler e escrever. Todos, 100%. É zero analfabetismo. Então eu quero ir para um país desse. Agora lá é um país pobre? É pobre, mas a pobreza... ficando mais, né? Cada dia a ladeira abaixo. Não, apesar do bloqueio continental, Cuba tem conseguido dar todas as condições para os moradores. Porque tanto refugiado, a gente vê tantos depoimentos, tanta gente, é tão assim, fácil da gente ver que a gente encontra até aqui em Trindade, em Goiânia. Nunca. Você não vai achar refugiado. Não, eu desafio você a achar refugiado de Cuba aqui. Eles vão para os Estados Unidos. Isso acontece, porque Cuba dá todas as condições. O cara vira médico, vira doutor, né? Não é médico, qualquer estudo. Financiado tudo pelo Estado. Aí ele tem que devolver o Estado. Aí ele não quer devolver o Estado, o governo que financiou todo o estudo para ele, aí ele pega e vai para outro país ganhar dinheiro. Não, isso não é justo com o governo cubano que financiou todas as condições para ele estudar. Então, lá, a diferença aqui do Brasil é porque não é a questão, é porque a gente vê muita questão só do capital, de ganhar. Não, lá é visto social, a questão de todo mundo ter condição. Né? E como é um país pobre, é claro que ninguém esbanja a riqueza lá, mas também não tem a pobreza absoluta. Quando a gente fala pobreza absoluta, é pessoal em Cuba. Mas o pessoal não é isso que os jornais estão noticiando para a gente, a internet. Tem analfabetismo em Cuba? Não tem. A mortalidade infantil em Cuba é menor que... Por que tanta miséria, já que tem... Não tem miséria. Não tem miséria em Cuba. Tem pobreza, porque o país é pobre. Né? Agora, o que eles têm é dividido. E Cuba tem um bloqueio continental lá de 70 anos. O senhor é socialista. Sou socialista. O que, na visão do senhor, voltando agora um pouco para a questão... dessa questão socialista e capitalista, por questão do Bolsonaro. A gente teve aí, vamos colocar no meio da pandemia. No meio da pandemia, muitas autoridades
fecharam o comércio e falaram que era para manter fechado. Enquanto o Bolsonaro, a visão dele era que reabrisse, voltasse às atividades normais. O que é pior? Um brasileiro desempregado, passando fome, necessidade dentro de casa, sabendo que um brasileiro, quando ele está com a família passando fome, passando necessidade, ele enfrenta qualquer coisa pelo pão de cada dia, pelo trabalho. O que é pior? A pandemia ficar dentro de casa ou reabrir o comércio, tomar todas as precauções e seguir em frente? A gente precisa da economia. Isso precisa, é exatamente isso que eu vou chegar. Você viu que a Eurocopa está cheia de gente nos estádios? Por quê? Porque eles sofreram 3 meses lá, fazendo com que as pessoas ficassem em casa, para ter condições agora de ir para a rua e melhorar a sua situação econômica. Ou seja, se o governo brasileiro tivesse responsabilidade, não ficasse com demagogia, que isso é demagogia. Vai trabalhar, não quer deixar o povo trabalhar, o governador quer proibir. Ele era apoiado por vários governadores, né? E ele falando dos governadores. O governador, o Caiado, que é o primeiro que apoia ele. Aí, o que está falando? O governador está proibindo eu de trabalhar. Não é verdade. A pandemia está exigindo que, nesse momento, se tivesse feito, começou em março de 2019 a pandemia. Se nós tivéssemos aquele ano feito tudo que era exigido a pandemia, nós teríamos voltado todo mundo. Eu estou doido para assistir o jogo do meu Atlético, eu sou atleticano, né? Não posso ir, por quê? Por causa da irresponsabilidade do presidente da República. Se ele tivesse toda a questão, nós íamos sofrer, ia ter condições de pessoas alimentarem bem, não, ia ser um momento difícil, mas isso resolveria em muito menos tempo se nós tivéssemos feito a coisa de acordo com o que a pandemia exigia. Então, o desgoverno Bolsonaro não fez isso, e aí está isso. Ficou com esse discurso que as pessoas têm que trabalhar. Aí as pessoas nem estão trabalhando e estão morrendo. Morrendo de quê? Da doença. E aí as pessoas hoje teriam condições de trabalhar, de ir para as suas empresas trabalhar, né, para seus lugares trabalhar, ir assistir futebol e dar o lazer. Nós estamos na mesma condição por falta de governo brasileiro. Eu nunca consegui assim, trocar uma ideia com uma pessoa assim, socialista, assim, 100% socialista. A ideia do socialista, ele pensa, o raciocínio é que todos têm uma renda igualitária. A questão do socialismo, primeira coisa. Ou a renda de distribuição? Primeira coisa, pode ter pequena empresa, não tem problema de ter pequena, até média empresa. O que não pode é ter a grande empresa. Essa vai ser do Estado, ou seja, do governo. Para quê? Para devolver em forma de benefício para a população. Porque, mas isso aí a gente já tem os impostos. O governo é corrupto. Ora, primeiro nós temos que exigir isso, que os governos não sejam corruptos, né? Nós temos que fiscalizar, esse é o nosso papel, o papel de toda a sociedade. Tem os impostos, mas o que a gente percebe cada dia mais? E que são altos, né? São altos, por que são altos? Porque quem paga o imposto, se você perceber, quem paga o imposto é o trabalhador. Sim. Se você pegar no capitalismo, o que a gente percebe? É que quem sustenta o Estado, o governo brasileiro, né? No caso, eu estou citando o Brasil, porque eu estou no Brasil, mas qualquer país capitalista, é a massa, é o grande povo, porque o rico, o imposto dele é muito pequeno. Nós queremos cobrar, tem um projeto do Partido dos Trabalhadores e até de outros deputados lá, sobre as grandes fortunas, ou seja, as grandes fortunas, você tem que pagar pela renda. Mas a gente não pode tentar lutar buscar tipo, uma inversão disso. Quem tem mais vai contribuir mais, quem tem menos contribui menos. As grandes fortunas é para isso, ou seja, quem tem mais paga mais. Não, eu concordo, essa linha, concordo 100% nessa visão. Isso. Agora, a questão do capitalismo, eu também, como se diz, o socialismo, ele tem por exemplo, vocês pensam, qual que seria uma
uma qualidade de vida ideal para uma pessoa socialista, qual que seria para todos uma qualidade de vida ideal? A pessoa ter casa própria, lugar de morar com dignidade, né? A pessoa ter condição de ir e vir. Aí você fala, ter carro, todo mundo tem carro. Não, né? Todo mundo tem carro, não. É você ter condições. Transporte público, ou seja, taxa zero. Quem tinha que gerar a empresa de ônibus seria o Estado, o governo. E aí ninguém pagaria para ir e vir. Né? A questão da educação ser integral. Ninguém pode ficar sem ir na escola. Isso tem que ser desde o início da vida até a velhice. Né? A questão da saúde de qualidade mesmo, para todo mundo. A questão da segurança. As questões básicas, ser bem assistido. Nós não queremos, né, porque nós pensamos muito rico e pobre. Não, nós não queremos rico e pobre, é que as pessoas tenham todas as condições que são necessárias para uma vida digna. É isso que o socialismo prega. As pessoas terem dignidade. Né? Não precisa eu ter uma fazenda, não. Eu quero ter a minha casa. O déficit habitacional no capitalismo é enorme. Outra questão do capitalismo é a questão de desemprego. No socialismo, o desemprego é zero. Ninguém pode estar desempregado. Você fala, se o cara não der conta de trabalhar, se ele for aleijado, ele vai morrer no socialismo. Não, pelo contrário, ele tem o direito de trabalhar. Mas, se ele não tem condição, ele vai receber do Estado para ele viver com dignidade. Então, as pessoas vão ter o necessário para viver. Como manter uma estrutura socialista dessa forma que o senhor fala? É muito difícil. Não é difícil. A gente vai depender 100% do governo. Exatamente. 100% do governo. As empresas... O Brasil tem condições, atualmente, para viver o socialismo? Atualmente, não. Atualmente, não. Tem que mudar várias coisas, né? Quanto tempo levaria? Estamos falando de quanto tempo? Isso não tem tempo. Na verdade, o que vai determinar é as empresas, as grandes empresas, não estarem na mão de nenhuma pessoa. Ninguém ser dono de grandes empresas. As empresas grandes vão ser estatais, vão ser do governo. Para quê? Esse governo, o governo é corrupto. Não, o governo não pode ser corrupto. Né? No socialismo, não combina com corrupção. Por que na União Soviética caiu? Porque um grupo de pensamento, de pessoas, né, foi conduzindo o socialismo, o país, de certa forma, para algumas pessoas serem beneficiadas. Não pode ter pessoas beneficiadas no socialismo. O socialismo tem que ser para atender todas as pessoas. A gente tem visto a questão do socialismo em Cuba, que está fazendo, como se diz, cair a qualidade de vida. Eles estão pegando todas as empresas que são privadas, agora são do governo, a maioria, e todas. A gente está vendo no que está dando. Todas as grandes empresas. Em Cuba... Os investimentos, o povo não vai querer investir, você entendeu? O que existe em Cuba, que aí é difícil as pessoas entenderem, porque não vivem lá, é que existe um embargo. Os Estados Unidos, a maior potência do mundo, não faz comércio com Cuba. Ora, que país hoje que consegue? É só Cuba mesmo que tem conseguido. Né? Quando tinha a União Soviética, aí Cuba fazia negócio com a União Soviética, estava tranquilo. Depois da queda do muro de Berlim e do fim da União Soviética, ficou difícil para eles. Mas mesmo assim, mesmo nessa situação de dificuldade, de pobreza, a riqueza deles está na condição de vida da população. Você não vê em Cuba ninguém sem moradia, todos têm direito à casa. Você não vê em Cuba ninguém sem educação, todos têm direito à educação. Você não vê em Cuba ninguém sem saúde, todos têm direito à saúde. Ou seja, as questões básicas, mesmo que são pobres, mas têm condições, as situações básicas de alimentação, de moradia, segurança pública, de educação, de saúde, todas essas questões são garantidas. Você acha se o presidente Lula, o ex-presidente Lula, ganhar as próximas eleições, ele consegue manter essa linha de governo socialista? E mais ainda, conseguir a privatização dessas empresas, né, para ficar estatais, porque tem muitas empresas privadas, né, e são grandes hoje aqui no Brasil, né?
o Brasil é um país capitalista. Não é o Lula chegando lá que ele vai fazer as empresas ser estatais. Infelizmente, ele não pode fazer. A legislação brasileira não pode fazer isso. Então, para um país ser socialista, nós temos que convencer a grande maioria a entender essa ideia. Se não entender, e aí vai demorar um tempo para a sociedade entender isso, porque se nós fizermos isso, mesmo que os donos das empresas não queiram, eles vão ser vencidos, vão ser voto vencido, né? Ou seja, as empresas, as grandes empresas, aí ele vai ficar na pobreza? Não, não vai ficar na pobreza, não. Ele vai ter menos, vai diminuir a riqueza dele, mas vai continuar com um patamar bom de vida, ótimo, né? Agora não pode querer ficar no mesmo patamar. O Brasil não vai ficar com isso com governos. Não vai ser Lula, não vai ser ninguém. Isso só vai ficar à medida que a população tomar consciência, ou se não fizer uma revolução armada, que é mais difícil também. Então, vocês têm que ter essas duas situações, ou uma ou outra, ou convencer a maioria da população, e isso não é uma coisa fácil, né? Por que os governos não investem em educação? Porque eles não querem ver a formação da sociedade. Se o povo tivesse um estudo ótimo na questão de história, eu sou professor de história, com certeza Bolsonaro não teria sido eleito presidente do Brasil. É porque o povo ainda não tem um estudo adequado, né? A educação no Brasil tem melhorado muito, por causa principalmente dos professores, por causa de nós, trabalhadores da educação. Mas ainda está longe. Inclusive, a maioria dos professores ainda não tem consciência. Estou falando de uma categoria que deveria ter um esclarecimento maior, mas a maioria ainda não tem, não sabe nem mesmo o que é socialismo. O que o senhor acha? Professores pregam muita questão de estrutura. Não temos estrutura para isso, a estrutura precária. Nós sabemos que, eu tenho visto que melhorou bastante. O que falta hoje para o professor ter uma boa qualidade de ensino dentro de uma sala de aula? O que falta? Autoridade? O que o senhor acha que... Primeira coisa, se você não... Vamos longe aqui não, né? Aqui é Samara ou Vila Paterna? Aqui é Samara. Samara, né? Se você seguir na divisa do Samara, você passa Samara e começa a Vila Paterna, você conhece a escola Esmeralda Monteiro? Sim. Ela é de placa. Aham. Então, a primeira coisa, nós não podemos ter mais escola. Estrutura, né? Estrutura, a primeira coisa é isso. Então, primeiro, as escolas têm que ter condições de bom funcionamento. Primeira coisa. A segunda, hoje em dia, enquanto as escolas particulares estão com a informática no pico, as escolas públicas, infelizmente, não têm quase nada. Olha que melhorou um pouquinho agora com essa questão da pandemia. Serviu pelo menos para isso a pandemia, né? Para alertar os governantes a importância de ter internet, de ter várias coisas para as escolas públicas, né? Então, vamos dizer, a pandemia foi horrível, terrível, mas serviu para alertar nessa questão, a dificuldade que nós temos na escola pública de competir com a escola particular. É porque os professores... Não, é porque a estrutura não dá condições para isso. Então, a primeira coisa é isso, ter estrutura as escolas. A segunda coisa é a valorização dos trabalhadores da educação. Não é só do professor, não, de todo mundo. A merendeira que recebe, ela tem que ter condições de hora que ela for fazer o alimento, saber conversar com os alunos e tudo, porque todo mundo dentro da escola é educador, né? Então, o senhor fala na questão mesmo educacional, um curso para... Curso, salário. Salário. Hoje, só concurso público. Você sabe quantos anos não tem concurso para professor em Goiás? 15 anos. Você sabe quantos anos não tem concurso público para merendeira, para o trabalhador eles fizeram concurso agora esses dias para química, física, biologia e matemática. É porque não tinha, faltava o professor que não queria ir lá mais em contrato, né? O déficit tão grande que eles tiveram que fazer. Eu não estou falando esse não, porque esse foi uma extrema, né?
Mas tirando esse que foi feito tem uns 4, 5 anos, tem 15 anos que não tem. Para o administrativo tem 23 anos que não tem concurso público. Então, passa por concurso público, passa pela valorização do trabalhador da educação, para a estrutura da escola. Tudo isso faz com que a escola pública possa... Eu sou um defensor nato da escola pública. Eu acho que a gente já fez mais de 1 hora, né? A gente já fez mais de 1 hora. Eu vou só finalizar com mais uma pergunta para ele. Então... É porque o senhor, eu percebi que o senhor é a favor dos concursos públicos. O senhor é a favor do concurso público. E o senhor acha que, com tanto concurso público, não só na área de educação como professor, mas em todas elas, que necessitam de funcionário público e é selecionado por meio de concurso. Você acha que elas não acomodam demais e acabam não prestando um serviço de excelência? Eu sou a favor, a minha opinião é de que cortasse muito concurso público e fosse contrato. Porque a gente ia ter uma boa prestação de serviço. Primeiro, o contrato é feito pelos governantes. Eu contrato o Arquidones, porque ele é meu amigo, né, eu contrato nessa gestão. Aí entra o outro que não gosta de mim, porque eu sou do PT, pega e me demite. Então, isso não pode existir. A pessoa não pode ir pela cara. O concurso é que vai dar condição de ver quem tem melhor preparo para dar aula. Então, o concurso público faz com que todo mundo que entra, aí você fala, mas pode mudar o método, fazer um concurso para selecionar, para depois fazer um contrato, porque o concurso ele prende muita gente que às vezes chega lá e não quer trabalhar. Você fala a questão da estabilidade, né? A questão da estabilidade é exatamente para não ter essa perseguição. Aí existe, vai da comodidade de alguns diretores, de alguns secretários de educação. A legislação tem várias penalidades para quem não cumpre o papel. O Estatuto do Magistério é feito de direitos e deveres. Aí tem que quem é encarregado tem que fazer cumprir a lei. Ou seja, os direitos e deveres têm que ser cumpridos. Aí vai depender disso aí. Esses aí, o diretor e tal, não é por concurso público. Né? O secretário é por indicação. Então, existe muito apadrinhamento. Agora, imagine se não tem um concurso. Se a pessoa não tem estabilidade. Porque o concurso dá condições da pessoa trabalhar sem medo. Agora, ela pode ser demitida. Agora, para ser demitida, tem que ter todos os critérios, né? É complicado porque tem que ter... A pessoa realmente tem que ser relapsa, né? Para ser demitida. E aí, quando ela não é demitida, né? Aí, para ela ser, tem que acumular, tem que fazer uma advertência, 2 advertências, 3 advertências, aí vai para suspensão. Quem tem que fazer isso é quem está na gestão das escolas. Concluindo, eu acho que ambos, tanto o concurso quanto o contrato, eu acho que ambos, quando o funcionário não presta um bom serviço, ambos, às vezes, assim, deixa passar, porque tem muitos funcionários públicos que, às vezes, não cumprem, tem outros que já cumprem, assim, arrisca mesmo, e já tem outros contratados que fazem contrato lá, que leva, assim, de um jeito. Eu acho que parte mesmo de quem está em cima fiscalizar. Mas minha pergunta é, visando mais um pouquinho na frente. A gente vive uma política muito polarizada, né, hoje. O que você espera para as próximas eleições? A última que a gente passou, o Bolsonaro levou uma facada. E para a próxima, o que você acha que vai acontecer? Porque, querendo ou não, está assim, muito dividido o país. Um pouco de cá, um pouco para lá. A gente percebe isso, porque muitos, quando vão dar entrevista, é isso mesmo, Bolsonaro. Aí o outro da PT, é isso mesmo, Lula, entendeu? Então, está muito polarizado. Eu queria saber a sua opinião a respeito das próximas eleições. As pesquisas têm mostrado, não sei se você viu a pesquisa, depois que o Lula foi aceito como candidato, ou seja, não tem mais nenhuma legislação que proíbe, todas as pesquisas deu Lula na frente. Na pesquisa que foi feita anteriormente a essa, o Lula ganhava no primeiro turno com... Todos os candidatos dava 40%, o Lula sozinho dava 51%. Essa pesquisa agora da CNN, se não me engano é a CNN que fez,
O Lula no segundo turno tem 43%, os outros candidatos parece que tem 39%. Ou seja, todos o Lula está ganhando em primeiro turno. Agora tem muito tempo para ter eleição. Até lá pode acontecer muitas coisas. Então, não tem jeito de eu prever o que vai acontecer nas eleições. Mas se continuar desse jeito, o Lula vai ganhar no primeiro turno. No cenário político que está hoje, né? Porque pode acontecer igual aconteceu. Muita gente não quer Lula nem Bolsonaro, surge outra pessoa, outro salvador da pátria, vamos dizer assim, e muda o cenário político. Pode acontecer. Está levando para que o Lula seja eleito no primeiro turno. Tudo leva a crer isso. Mas está muito longe, falta 1 ano e... falta muita coisa. 3 meses, 4 meses, né? Então falta muita coisa pode acontecer. Muita água vai passar debaixo dessa ponte. A tendência hoje é o Lula ser eleito no primeiro turno. Essa é a tendência. Como falta muito tempo, não sabemos o que vai acontecer. Eu vou falar que o Lula vai ganhar no primeiro turno? Não posso falar isso para vocês. Mas a tendência é essa. O senhor já saiu candidato, o senhor foi vereador, esteve vereador por 2 vezes. 2 mandatos. 2 mandatos. Saiu candidato a deputado estadual? Federal. Deputado federal? Isso. Prefeito. Já fui candidato a prefeito. Prefeito também? Já fui candidato a prefeito, só que é muito tempo, 92, né? 92. O Lula veio aqui, inclusive, me apoiar, prefeito aqui. Então, nessa época? Pois eu é. nem lembro. Muitos anos mesmo, né? Então eu fui candidato a prefeito. O senhor teve uma boa aceitação naquela época? Como que foi? Naquela época tive. Quando o Lula veio aqui, até os políticos de oposição, todo mundo foi lá ver o Lula, né? Ele tinha sido candidato, e olha que ele não tinha sido presidente ainda, mas tinha uma popularidade imensa. Grande, né? Muito grande. Ele tinha sido candidato a presidente da República em 89, foi para o segundo turno com o Collor. Então ele virou uma grande expressão, um trabalhador que saiu lá de Garanhuns, né, do Nordeste brasileiro, chegar. Então, já naquela época, ele já era uma grande expressão. Imagina agora, né? Agora vai ser mais difícil ele vir aqui, mas quem sabe, né? O senhor, com toda essa veia política, o senhor vai ser candidato? O senhor pretende? Olha, não sei. Depende muito do partido, depende muito do momento. Se eu for candidato, é do PT, né? Então, vai depender do PT, se o PT achar que eu devo ser candidato. Vai depender do momento político, né? Hoje, por exemplo, esse tenente fez uma coisa terrível, que foi agir com... Eu não sou contra ele ser Bolsonaro, não. Ele pode ser. Agora, na farda, ele não pode ser. Na função dele de policial militar, ele não pode misturar com o seu pensamento ideológico. Né? Aí, com esse acontecimento, meu nome ficou em evidência. Eu estou dando entrevista aqui para você hoje, mas hoje de manhã, o G1, que é da TV Globo, né? Me perguntou ainda, ligou novamente para perguntar sobre o processo e tal. Então, acabou o meu nome ficando em evidência. Então, se o senhor quer aproveitar isso? O senhor quer aproveitar? Se a eleição fosse hoje, a minha situação seria muito privilegiada. Mas quem diz não vai ser eu, vai ser o partido, como eu já disse anteriormente. Daqui 1 ano... E a ambição do senhor é qual cargo? Eu não sei. Hoje, se fosse no coração do senhor, qual que seria o cargo hoje que o senhor queria? Eu acho que eu, deputado estadual, eu disputaria bem. Porém, eu tenho um companheiro que é servidor público também, que é o Mauro Rubi, que é vereador em Goiânia, que deve ser candidato a deputado estadual. Então, ele sendo, a gente disputa o mesmo campo, fica difícil, né? Entendi. Aí, provavelmente, então, se eu for candidato, provavelmente seja deputado federal. Mas eu não quero pensar, isso é para o ano que vem. Hoje, né? o senhor acompanha a política trindadense? O senhor acompanha ou não? Acompanha. O que o senhor pensa? O que o senhor vê? O senhor vê como que está? O senhor acha que está legal? Não está legal. Não? Né? Não está legal. O que eu vejo é o seguinte, infelizmente, foi eleito pessoas por causa da questão financeira, digamos assim. Né? Infelizmente, muitos anos acontece isso em Trindade. Muitos anos. Né? Então, o poder financeiro influenciou muitas eleições né, nesse ano, não diferente dos outros, mas esse ano foi mais um pouquinho. Isso fez com que elegesse só pessoas que, digamos, não defendem o povo. Vou dizer isso, né? A maioria, a grande maioria dos eleitos
não defende o povo. Igual você tá falando ali, a grande maioria não defende o povo. É porque já colocaram pessoas que já têm, né, um certo capital em mão para governar, para fazer um mandato para a burguesia mesmo, né? Os grandes, para a Não para a burguesia. população que necessariamente precisa, né? Isso, exatamente. Eu também acompanho bastante, eu acho também, concordo com o seu raciocínio. Infelizmente, Trindade hoje demanda de um grande capital para você ser eleito, mas eu ainda acredito que a gente tem que trabalhar muito em cima disso aí, para a gente mudar um pouco o pensamento, como a gente está fazendo aqui hoje, a gente está passando um recado para a população. Creio que tem uns que trabalham bem, acompanham. Até quero mandar um abraço para o Ender Bodin, que eu gosto muito do trabalho dele, pelo trabalho social que ele faz. E é isso aí. Se o senhor tiver mais alguma coisa para colocar aqui, Então, eu quero deixar um abraço e dizer que eu estou à disposição, né, sendo possível. Como eu disse, eu além de ter uma militância muito grande, né, minha namorada acompanha, eu tenho reunião, né, sempre, diariamente, né? Hoje mesmo eu já participei de 2 reuniões, acabei nesse momento de eu saí de lá, mas já tinha marcado com você, e eu não furo com ninguém que marca comigo, né? Mas tinha uma reunião virtual do deputado Antônio Gomide. Tinha 176 pessoas na sala participando da reunião. Falei, infelizmente eu tenho que sair, que eu já tinha um compromisso anteriormente. Eu quero agradecer pela presença, pela disponibilidade que o senhor tirou para vir aqui no nosso programa. E quero dizer também que as portas estão abertas, se o senhor, caso depois querer acrescentar alguma coisa, precisar da gente, a gente está de braço aberto, da mesma forma que o senhor veio aqui dar entrevista para a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Quero agradecer também a sua presença, a da sua namorada também, por ter vindo participar aqui também. Muito obrigada. Eu que agradeço. Deixando aqui, gente, que esse vídeo vai estar completo no YouTube e na nossa página no Facebook. E a gente vai deixar também seu Instagram, viu? Pra galera ir lá e seguir. Isso, Arquidones. Isso, quem quiser seguir aí, Arquidones. Pode seguir lá, me acha tranquilo, né? No Facebook também. Vai ver. O Facebook é 5.000 amigos. Antes mesmo desse, não tem jeito. Antes mesmo desse acontecimento, eu já tinha os 5.000 amigos, né? Aí tem que criar a página, né? Tem que criar a página, eu ainda não fiz isso. Na verdade, é porque quando você cria a página, é porque você está pensando em eleição e tal. Eu não estou pensando em eleição ainda, né? Apesar que o meu sobrinho fala, não, tio, você tem que criar a página, aproveitar esse momento e tal. Mesmo se não for candidato, mas é importante para divulgar suas ideias e tal. Então, eu estou pensando, mas não decidi, não. Mas talvez eu crie uma página aí. Seu sobrinho é o Arquivaldo? E o Arquivaldo Filho é meu sobrinho. Quem me falou para mim foi o Vinícius, que é outro sobrinho. A minha família é muito grande, né? Então, mas o Arquivaldo Filho é meu sobrinho. É a ideologia política do senhor, ele? É do mesmo partido, PT. Né? Ele é o presidente mesmo pensamento. Mesmo pensamento. É presidente do PT aqui em Trindade. Ele foi candidato agora na Foi passada? candidato a deputado. Vereador. Então, é isso aí. Muito obrigado, viu? E as portas estão abertas. É para ele também, se ele quiser participar. A gente está com as portas abertas. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço.